Boa noite, todos, todas e todes, né, queridos e queridas aqui da Igreja Casa da Rua. A gente está dando início hoje um pouquinho atrasado, né, à nossa escola bíblica, do dia 25/6, né. A gente ficou de discutir um documentário um pouco grande, e a gente vai tentar fazer, na verdade, algumas seleções de trechos para poder discutir. Não vamos falar sobre tudo exatamente, né, tem uma fala de um escritor estadunidense que me contempla muito, chamado Henry James, né, que ele fala que a arte é seleção. Então, é isso. Quando você dá aula, é seleção. Enfim, não dá para falar tudo de tudo, né, senão a gente não consegue atingir foco, objetivo. Né? Então, eu concordo com ele que a gente precisa, né, claro, escolher alguns trechos e, a partir daí, desenvolver. Então, esse documentário, né, ele tem muito conteúdo, e assim, a grande questão, só para quem não assistiu ou para quem está em casa que vai assistir depois, é um contraponto, na verdade, teórico sobre pastores e padres ou rabinos e tal, que concordam ou discordam dessa questão de se a Bíblia ou não condena a questão da homossexualidade. E aí, o título do filme é muito irônico e é uma provocação para a cultura americana, porque esse título, For the Bible Tells Me So, quer dizer, porque a Bíblia me diz assim, é, na verdade, um corinho ensinado nas escolas bíblicas dos Estados Unidos. Eu nunca ouvi esse corinho no Brasil, tá? Mas aqui era um corinho que eles cantam assim: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Quer dizer, Jesus me ama, disso eu sei, porque a Bíblia me diz assim. Então, as crianças são levadas para a igreja aprendendo que Jesus ama. O que está sendo colocado é o amor. Só que, quando se trata de falar na vida adulta, quer dizer, muitas regras acontecem e muitas vezes essas regras não estão baseadas no amor. Então, é uma provocação que quer dizer, da mesma maneira que todo americano vai lembrar. Ah, você já ensaiou? Eu nunca ouvi essa música no Brasil, não. Então, Dorine já ensaiou essa música. Eu nem não sei a letra em português, não sei como é que fizeram a versão. Eu nunca cantei em escola bíblica essa música, olha que eu já cantei um monte de cancioneiro de criança, que era aquelas EBFs que eu participava para tocar o teclado e tal, mas eu nunca ouvi essa música aqui no Brasil, não. Mas então a Dorine já cantou lá na Igreja Batista. Então, o que acontece? E aí é uma grande provocação, porque se a Bíblia me diz assim que Jesus é amor, por outro lado, as pessoas também abrem a Bíblia para dizer a Bíblia me diz assim que os homossexuais não herdarão entre os céus. Então, e aí é o grande paralelo que a gente vai tentar traçar. Tá? Ok, então assim, essa é a capa, né, daquela ideia da família americana, heterossexual, família loura, papá. Esse é um caso de uma família rica, né? Eu acho que é a única família que é representada no filme que vem de uma, digamos assim, pessoas mais abastadas. Então, assim, eu queria fazer um paralelo entre a visão conservadora e a visão mais progressista. Eu vou mostrar aqui alguns nomes dessas pessoas que tanto aparecem na história, tanto os conservadores, tanto os que são progressistas, até para a gente conhecer quais são os pastores que estão aparecendo aqui, e uma pastora, né, além de um rabino, que vem trazendo, digamos assim, uma leitura favorável à inclusão dos LGBTQIAPN+, no reino dos céus, digamos assim, sem precisar de uma lavagem cerebral, de uma transformação, de uma terapia de reversão sexual, etc, etc. E o segundo movimento da aula, quer dizer, na verdade, eu fiz depois um momento que a gente vai pensar no que dizem os conservadores, os progressistas, e depois, como são muitos depoimentos, eu tentei fazer uma sinopse dos depoimentos, do que a gente lembra de cada sinopse. É o terceiro movimento da aula, só para a gente entender o que a gente vai fazer, tá? Então, nesse momento inicial, eu vou apresentar para vocês esses conservadores, tá? Eu dei um destaque maior à Anita Bryant pelo seguinte, porque o filme começa com uma cena de insulto. Fala assim, peraí, mas está dizendo que é um filme que defende a questão dos homossexuais, e uma mulher falando, de repente, leva uma tortada na cara, né, uma torta de frutas,
né? E o homem sai. E aí ela é insultada, e isso quer dizer, na verdade, criou até uma política negativa, né, para a questão dos LGBTs, mas a gente, com certeza, é preciso fazer essa ressalva, não concorda com o desrespeito, né, a uma pessoa, sobretudo a uma mulher e tal, né, no sentido de estar falando publicamente no seu espaço e, de repente, ser acometida aí realmente por uma torta no rosto. Isso não é legal. Então, mas a gente precisa entender que o contexto em que isso se passa não é um contexto de uma igreja, não é uma igreja progressista, não é uma igreja inclusiva, né? Aquilo ali foi uma retaliação política, porque ela ficava provocando todo o movimento LGBT e ela causou muitos problemas. Eu vou mostrar a vocês quais são. Isso incitou a raiva de alguém que apareceu lá, né, naquele evento que abre a cena do filme, e ela acabou sendo realmente desrespeitada. Então, assim, deixar muito claro que eu não concordo com o ato de violência nem o desrespeito a ela, mas vamos entender porque ela acabou também sendo uma pessoa não grata, né, para algumas figuras, e aquele cara lá foi uma delas. Então, assim, eu vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Anita Bryant foi uma grande opositora dos projetos de integração do então movimento GLS, liderado por Harvey Milk, ativista gay, primeiro gay assumido a se eleger nos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo de vereador em São Francisco em 1977. Nesse mesmo ano, Anita Bryant organizou um movimento chamado Salvem Nossas Crianças, Save Our Children, ou Save Our Kids, uma coisa assim, tornando-se o rosto da Florida Citrus Commission. E aí a intenção era rivalizar e anular o trabalho do Harvey Milk nos avanços dos direitos civis para a população queer. Então, assim, uma das coisas que ela fez foi muito séria. Ela criou uma iniciativa, convenceu o governador de então da Flórida a lançar uma lei chamada Iniciativa Briggs, de 1977 a 1978, que proibiu professores gays de lecionarem em escolas. Essa iniciativa nos remete ao conto Hands, de 1916, de autoria de Sherwood Anderson, no qual um professor do interior da Pensilvânia é quase linchado por suspeitas de homossexualidade. Ele foge para uma cidade fictícia de Winesburg, em Ohio, para sobreviver. E aí é uma loucura, né? Porque a literatura às vezes está prevendo o que pode acontecer, né? Quer dizer, que os homossexuais eram linchados nos Estados Unidos, isso não era uma novidade. Inclusive, a morte de pessoas que tinham uma cabeça quebrada, né, e sobretudo com pé de cabra, era um indício, era uma maneira de identificar por que a pessoa teria sido morta. Tá? Então, assim, há muitas mortes no Brasil de grupos ainda ligados a essa tradição neonazista, etc., etc., em que as pessoas vão bater na cabeça até matar, até rachar o crânio da pessoa. Tá? Isso era uma maneira de identificar a morte de uma pessoa. O Brokeback Mountain, o conto que virou livro, né, também fala sobre isso. Embora, na verdade, a gente diga... contam lá que o rapaz morreu de uma forma mais tranquila, mas enquanto estão narrando a história, tem a cena de alguém batendo o pé de cabra na cabeça dele, né? Enfim, e aí a gente tem aqui essa mulher que, por ter feito essas iniciativas, provocou a ira da pessoa. Volto a dizer, não somos a favor da violência, mas só para a gente entender por que isso aconteceu, isso é uma coisa que viralizou, assim, enfim, alguma questão histórica que os americanos entendem, assim como essa musiquinha, né, eles entendem. Então, são referências que a gente está vendo que foram feitas, né, para um público muito específico, e aí a gente trabalhando aqui no Brasil, a gente tem que contextualizar. Né? Então, aparecem aqui algumas figuras que não somente tinham uma autoridade, digamos assim, eclesiástica, não eram somente pastores falando sobre isso. A gente tem figuras de presidentes e tem a figura de um psiquiatra que, inclusive, era amigo da Anita Bryant. Tá? Ela aparece em outros documentários, que ela foi uma ativista, assim, tudo que se fazia sobre questões LGBTs, ela fazia movimentos contrários. E, às vezes, marcando coisas na mesma data para poder atrapalhar os movimentos que estivessem acontecendo. Tá? A gente teve o ex-presidente Ronald Reagan, que foi terrível para a população LGBT, deixou a população morrer
com falta, né, de medicações para tratamento da AIDS, e depois, quando surgiu a possibilidade de tratamento, os tratamentos eram dados para pessoas mais ricas e brancas, para deixar que pessoas negras e latinas e ticanas, que são filhos de hispânicos nos Estados Unidos, morressem para diminuir essa população não branca. Tá? O George W. Bush também fez já várias afirmativas homofóbicas, ele aparece no filme. Né? A gente tem a figura do Billy Graham, mais conhecido como Billy Graham no Brasil, o grande evangelista da Primeira Batista de Dallas, que todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo passou, enfim, pela igreja há mais tempo, sabe quem é. O Jim Swaggart, né, que o pastor da igreja Centro de Adoração da Família, de Baton Rouge, Louisiana, morreu ano passado. Ele foi um cara, assim, que eu até falei em alguns outros cultos, e foi uma referência boa e muito ruim para mim, porque eu vi aquele pastor pianista, ele era um excelente pianista, diga-se de passagem, cantava bem também, uma voz entre baixo e bar e baixo, ele tinha um grave muito bonito. Mas, assim, eu lembro de cenas ainda criança dele falando sobre o homossexual, sobre a homossexualidade, e falando das pessoas que iriam morrer, né, à míngua e usando fraldas e cadavéricas e cheias de, enfim, de hematomas, entre outras coisas. E isso era uma coisa que me assustava. Eu fiquei bem assustado quando eu ouvi falar sobre isso. Eu acho que eu tinha de 7 a 9 anos, sei lá, até 10 anos, talvez. E então, assim, meu pai assistia Jim Swaggart com uau, né, toda aquela. Eu fui ao Maracanã para assistir o cara cantar e pregar, e ainda na minha infância. Então, assim, são referências muito misturadas na minha cabeça sobre a figura dele. Mas olhando para ele hoje, eu vejo uma pessoa de ódio, não vejo uma pessoa de amor, sabe? Então, a gente tem aqui nesse filme também a presença do Dr. Charles Socarides, que foi um psiquiatra e autor de vários livros que falava sobre o controle do comportamento, né, chamados behavioristas. E ele era um cara que tentava explicar como a terapia de reversão sexual deveria acontecer e por que deveria acontecer. A grande ironia é que o filho mais velho do Charles Socarides, assim que ele teve a oportunidade, eu não sei se o pai já estava velho ou o pai tinha morrido, ele se assumiu gay e o grande cara da cura gay, né, não curou o próprio filho. Então, o filho mais novo dele, inclusive, em apoio ao irmão mais velho, que passou esses problemas de homofobia, sendo esse mais novo um ator, ele encenou o papel do irmão numa peça em Nova York para tentar justamente mostrar o que teria sido o sofrimento desse filho do Dr. Charles Socarides, que na época era amigo dessa Anita Bryant. Os dois aparecem, inclusive, numa cena. Ele aparece nessa cena aqui, mas ela não aparece aqui, não. Mas, assim, é porque cortaram a cena. Porque primeiro ela fala com ele e depois é que ele se dirige ao público. Mas, assim, no filme A Revolta de Stonewall de 2010, a gente tem uma imagem maior, uma cena maior falando sobre isso. Bom, eu vou falar muito rapidamente, só para vocês saberem de onde vêm essas pessoas, né? Eu fui verificar, inclusive, na internet, para saber, assim, essas pessoas viveram mesmo, o filme está trabalhando com fontes fidedignas, né? E todas as pessoas que apareceram lá foram confirmadas, as instituições a que pertencem, tá? Então, a lista dos teólogos progressistas que aparecem no vídeo, a gente tem o bispo Desmond Tutu, que é um bispo anglicano em Klerksdorp, África do Sul, ele foi até recentemente, ele já é falecido, ele foi ativista dos direitos humanos contra o apartheid, o professor Peter Gomes, da Universidade de Harvard, o reverendo Lawrence Keane e o Steve Kindle, ambos da Igreja Discípulo de Cristo, a reverenda Susan Sparks, da Igreja Batista Americana, o rabino Brian Zachary Meyer, da espiritualidade, ele decidiu não estar mais em uma sinagoga, ele segue a vida atualmente na espiritualidade pessoal, porque ele fez várias revisões sobre a questão da Bíblia e ele não concorda com uma teoria fundamentalista, nem na questão da tradição judaica, nem no cristianismo.
né? O outro pastor, Jimmy Creed, ele foi deposto da primeira Igreja Batista Unida. Ele fala no filme a favor do casamento gay, e ele foi deposto justamente por isso. Aparece também, né, lá na coisa, o reverendo Stephen Baines, professor do Seminário Batista e pastor da Segunda Presbiteriana de Charleston, na Carolina do Sul. Então, beleza. Aqui são só alguns dados iniciais que eu queria passar para vocês, porque a gente está falando de aula, a gente tem que saber o que está passando, de onde vem a fonte, né? Enfim. Mas agora eu quero ouvir um pouco vocês a partir do que está sendo colocado aqui. Né? Então, assim, o filme fala de muita coisa, a gente não vai conseguir voltar à fala de uma, fala do outro, mas a gente tem algumas ideias gerais aqui. Se vocês acharem que essas letras estiverem pequenas, eu posso tentar ampliar aqui a imagem. Mas a primeira, por exemplo, a gente tem uma pergunta número 1. A Bíblia, na verdade, são duas perguntas acopladas, né? Ou três. Um bloco de ideias. Fala assim, a Bíblia condena a homossexualidade, sim ou não? Com base em quais passagens bíblicas? O que dizem os conservadores? Aí eu abro para vocês. A gente não precisa falar de tudo, mas o que os conservadores falam e qual algum tipo de passagem que eles falam? Os conservadores falam que a Bíblia condena porque Deus criou macho, fêmea, destruiu Sodoma por causa da sodomia, seria sodomia. Uhum. Eles citam Levítico, eles citam Romanos, eles citam tudo isso para poder condenar. Coríntios também, verdade. Isso aí, tá certo, Dorinha, é isso. Alessandra. Oi, vocês me ouvem bem? Sim. Oi. Assim, durante muito tempo, né, eu também acreditei, né, eu também sou conservadora, então acreditei muito, principalmente não só nessa passagem que a Dorine citou, Deus fez macho e fêmea, né, como também no apóstolo Paulo, né, só que era aquela coisa bem rasa, bem superficial, né, que me, me fazia duvidar muitas das coisas em relação a isso. Assim, me fazer, duvidar não, me fazer acreditar que os homossexuais eram condenados o destino deles era o inferno, né? E aí, durante muito tempo, o neopentecostalismo, eu achava que eu não tinha que lidar com aquilo, e eu, por essa passagem, eu olhava e falava assim, não, eles são condenados ao inferno, como se eu fosse a rainha do céu, assim, a eleita lá, né? Como se eu estivesse lá no topo da escada, lá no primeiro degrau, com os dois pés prontinhos para entrar, né? No céu, assim, como se eu fosse a perfeitona. Então, assim, eu me lembro muito de Paulo falando isso, né? Até entender que nada mais era do que uma hipocrisia, porque quando você entende a fundo, né, que o apóstolo Paulo ali, ele teria, naquela passagem ali, ele teria o poder de tirar o dono do céu, né? Até entender isso foi um bug assim na cabeça, mas é isso que me vem à mente, assim. Beleza. Então, assim, eu acho que o que a gente precisava ouvir agora, a gente já ouviu o suficiente para seguir com a aula. Qualquer coisa, a gente ouve outras pessoas, né? Então, é interessante a gente pensar que, na verdade, quando Deus fala que ele criou o homem e a mulher, né, até foi citado aqui na semana passada pelo Marco Antônio, né, um comentário do pastor Marcos Gladstone, que é também um dos teólogos, uma das pessoas que discute teologia queer no Brasil. E aí, quando essa parte de Gênesis fala que Deus criou, né, o homem, a mulher, tal, fale uma disjuntora, na verdade, traduziu-se no feminino, mas a palavra que no aramaico, né, discute a questão é a palavra Ezer. Essa palavra significa ajuda ou ajudante. Originalmente, ela não é uma palavra feminina, tá? Porque assim como em português a gente tem o masculino e feminino como gênero e não necessariamente
sexo. Você pode falar que o banco e a cadeira. O banco não é macho, a cadeira não é fêmea. Percebe? Então, assim, existe essa questão do uso do gênero que não corresponde ao sexo. Então, o hebraico, o aramaico, sei lá, acho que era aramaico ali, então, teria a mesma questão. E eles também tinham o gênero neutro, né? Assim como o grego, assim como o alemão, o latim tinha gênero grego. Eu estudei latim na universidade, a gente estudava aquelas declinações, um monte de coisa, tal, dos substantivos neutros. Enfim, e aí a questão é, essa palavra, ela gramaticalmente seria masculina, mas teria um uso muito ligado à ideia do neutro, porque assim como o português, a palavra ajudante pode ser ou ajudante ou ajudante. Então, é como se fosse isso. Isso abre uma interpretação, hoje, na teologia queer, para se contestar essa coisa de que o ajudante do homem teria que ser a mulher, já que a palavra original estava no masculino e já que na cultura hebraica ela tinha mais um uso neutro do que a própria questão do masculino. E esse neutro explica bastante porque, claro, que a heterossexualidade também é legítima, né? Ou a bissexualidade. Então, é essa questão, né? Sobre lá Sodoma e Gomorra, a gente já estudou outras vezes que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha a ver com as injúrias que se faziam aos estrangeiros, né? E, na verdade, a história de Sodoma e Gomorra... Ah, tá. É Adam, e no caso de Adão, né? É a humanidade, como disse aqui Cristiano, né? É a humanidade, não necessariamente o homem no sentido de macho. Faz sentido, até porque do latim para o português, por exemplo, a palavra vir é a palavra que deu a expressão varão, né? Varão no português do século XVII era aquela ideia do homem no sentido de macho, e da onde vem também a palavra virilidade, né? Vem de vir, e aí a ideia de homem, né? Na verdade, como homo, estava associado muito mais à humanidade, não o homem macho exatamente, tá? Era uma palavra que tinha duplo sentido, de o homem e a mulher, e a espécie humana, tá? Então, quando a gente volta para a questão de Sodoma e Gomorra, o que está sendo colocado ali está associado ao livro de Levítico, que tem a ver que o homem não se deitaria com o outro, porque isso acontecia em casos de guerras, em casos em que as pessoas que saqueavam uma cidade achavam que podiam dominar o outro. Tá? Então, esses contextos de violação era estupro, não era amor, não é? Ninguém estava discutindo essa questão de amor. Então, essas tradições começaram a acontecer em determinados contextos, né? Então, assim, quer dizer, hoje a gente olha para isso tudo e não consegue, às vezes, organizar na cabeça da gente o que teria acontecido naquela época. Mas se você para pensar, o que está sendo discutido é o desrespeito, né? Os próprios pastores aqui que apareceram nesse filme, eles dizem que a questão, eles não viam, segundo a tradução do hebraico, não seria exatamente uma abominação, seria algo que seria visto como antiético ou inadequado culturalmente. Tá? Vários desses pastores que eu citei aqui disseram isso, uns 3 ou 4, não vou lembrar, eu sei que o pastor Keane, eu lembro claramente dele ter falado isso, Lawrence Keane, na sequência ali. Então, e aí, enfim, aí a gente tem essas questões de Romanos, que teria a ver, que eles deixaram seu uso natural, associando a questão de idolatria e tal, que também é uma coisa questionável, a gente não entra nessa questão de idolatria, mas existem igrejas que ainda se colocam como progressistas ou inclusivas e tal, que ainda têm uma visão um pouco mais fechada sobre essa questão. Mas, assim, de todo modo, né, Paulo é o que a gente viu, às vezes ele fala coisas do amor de Jesus, a gente pensa daquela chave hermenêutica que nos faz pensar no que Cristo disse, né? Então, Cristo não foi isso que ele disse, né? Então, a gente amar o próximo como a ti mesmo, né? Como em Pedro a gente também fala que mesmo que houvesse pecado, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, isso as pessoas não lembram, né? E quando a gente pensa, né, que o mais importante é a caridade, né? Isso daí são coisas que a gente precisa trazer para a gente. Então, assim, a gente pensa na figura de Cristo, e se Cristo, né, fala para quem
que não, se ninguém levanta a mão contra o acusado ou acusada, então nem eu te condeno, né? Então, exatamente, são essas questões. E a gente quer deixar claro que a gente está falando aqui de relações consensuais, em que há amor, né, envolvendo duas ou mais pessoas, em que os tratos sejam respeitados de maneira ética. A gente não está falando aqui de situações em que as pessoas vão, sei lá, desrespeitar ou violentar, e não é esse o caso, tá? Então, assim, essas são as passagens, tem também até acho que coloquei alguma coisa aqui do Malacói, tem a coisa do Romano, né, os Romanos e tal, Malacói, né, que é o que acontece lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo, tá? Existem alguns teólogos estudiosos do grego que falam que até a palavra acernokoitai pode ter sido um neologismo do próprio Paulo, porque eles não encontram essa palavra em outro lugar. Encontram as palavras separadas, mas acreditam que tenha sido Paulo a criar esse nome para poder explicar uma situação mais específica, tá? Eu acabei não conseguindo colocar aqui a 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1:10, mas seria essa ideia de que Malacói, as pessoas associam o homem mole como se fosse afeminado, mas originalmente a palavra tinha vários sentidos: um homem de moral duvidosa, corrupto, um cara duas caras, né, que agia conforme as conveniências. Então, ele era mole no sentido ético, né, porque ele não tinha ética, ele era a favor dele mesmo. E o Acerno Coitai, como se fosse a figura de um cafetão, um pederasta, um pedófilo ligado ao tráfico de pessoas, porque está falando ali de pessoas que teriam sido roubadas de suas casas para trabalhar como escravos sexuais e escravas sexuais. Então, quer dizer, nesse caso, seria uma prostituição entre homens, e aí teria sido o contexto que Paulo estaria condenando. Tá? Inclusive, nesse documentário, há uma das pessoas que fala assim: é impossível Paulo não entender que no mundo grego isso não fosse possível. Ele estava discutindo que, dadas as circunstâncias, isso não seria possível, não seria ético, porque culturalmente ele conhecia a cultura, ele conhecia bem a tradição romana e a tradição dos gregos. Mas, enfim, a gente sabe que nem tudo que Paulo também disse a gente necessariamente vai colocar como um critério a ser, digamos assim, mensurado em primeira instância. Como a gente tem discutido, o mais importante é perceber os ensinamentos de Cristo. Então, o que Cristo disse? Tá? Então, quem se aproxima de Cristo, em qual texto deixa de se aproximar, né? Então, a gente vai fazendo essa sondagem de uma análise do discurso de Cristo, tá? As ideias de Cristo, a partir daí que a gente vai tentando seguir com a análise. Bom, como eu já falei sobre isso semana retrasada, eu vou fazer outra pergunta, né? Como os textos bíblicos devem ser lidos? Né, os conservadores vão dizer que é meio que ao pé da letra, que não dá para mudar, e o que nós, progressistas ou inclusivos, né, dizemos? Até foi uma discussão no bom sentido, né? Foi uma conversa que rolou no grupo ontem da igreja. Estava falando sobre o quê? Quem leu lá? É sobre atualização, né? No sentido histórico, contextualizado, para que a gente tenha mais como fonte, né? Porque Jesus falou do próximo. Se a gente levar tudo ao pé da letra, a gente não vive realmente, né? E a própria Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica, né? Então, quer dizer, se a gente mantém o espírito como o amor, a caridade, o acolhimento, isso não mata, mas a letra está matando. A letra matou o Bob, a letra matou uma outra menina que aparece nesse filme, né? Então, são coisas que realmente vão matando as pessoas. E aí diz assim: e o significado dos textos muda ao longo do tempo? Os conservadores vão dizer que não. O que a gente pensa? Eu acho que sim, pô, porque assim, até porque hoje a Bíblia coloca o homossexualismo numa palavra que nem existia.
na época de Paulo. Então, assim, os conservadores que traduziram a Bíblia colocaram que a palavra Exatamente. homossexualismo foi em torno de 1840 e alguma coisa, se eu não me engano, que surgiu essa palavra na Alemanha, se eu não me engano, não foi É isso? mais recente ainda que você imagina, foi em 1946. Ah, eu achei que era 1800, desculpa. Não, tranquilo. Eu acho que está aqui mesmo, ó, quer ver, ó. É, a chamada Revised Standard Version de 1946, foi a primeira edição da Bíblia em que o termo homossexual aparece na história. Um dos autores que falam sobre isso é o chamado Ed Oxford. No livro que seria, tradução seria, peraí, Será que o homossexual sempre esteve na Bíblia? Tá? Então, foi um livro que está disponível num site para compra e tal. Ele não está, assim, tão, digamos assim, tão fácil de comprar. Pelo menos, eles estavam dizendo que estava no site da chamada igreja United Methodist Insight, é um insight metodista unificado. E nesse site você poderia comprar esse livro, tá? Enfim, e eu cheguei a procurar na internet e achei interessante, eu acho muitas informações, o próprio cara estava explicando o livro, ele deixa uma entrevista, tá? E deixa o script da entrevista, então você consegue acompanhar o que está sendo discutido, é bem legal. Mas a questão é essa, né? E aí vamos pensar por que isso aconteceu em 1946. Porque a gente tem, no final do século XIX, como eu falei, né, a questão da patologização, quando a homossexualidade passa a ser doença. Então, se ela passa a ser doença, e aí ela continua sendo crime, né, a partir do Renascimento até grande parte do século XIX, do século XX, então imagina que não tem como você, naquele momento, dizer que a homossexualidade é possível, porque se ela é um crime, se ela é pecado, se ela é doença, como é que Deus está nessa coisa? Né? Então, houve todo um discurso, né, dessa questão a partir de 1946. E uma intensificação dessa política na era Reagan e na era da Margaret Thatcher, né, que é a ex-primeira-ministra da Inglaterra, apelidada de Dama de Ferro, porque ela foi muito rígida, né? Então, a banda Iron Maiden, né, faz uma crítica. No Brasil, o pessoal fala Iron Maiden, né? Tá, enfim. E essa banda estava justamente criticando essa Dama de Ferro, né? Que, enfim, foi uma mulher muito rígida com essas questões ligadas à tradição e, enfim, à chamada família, né, tradicional. E então a gente tem orientação sexual seria pecado, até só para a gente adiantar um pouquinho. Mediante o que vocês disseram, os conservadores vão dizer que sim, os exclusivistas ou progressistas vão dizer que não. Tá? Eu estou colocando um barra outro, porque não é exatamente a mesma coisa, são grupos muito parecidos, mas não tem um entendimento teológico de tudo. Aliás, entre os inclusivos existem, digamos, linhas diferentes, e entre os progressistas também. Fato é que os inclusivistas e os progressistas discordam de que os LGBTs vão para o inferno. É por isso que eles estão aqui listados, tá? Se a gente quiser até falar um pouquinho sobre isso depois que a aula acabar, eu posso até falar, mas só para a gente não sair do assunto aqui agora, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, a gente tem aqui, qual princípio deve orientar a interpretação bíblica? Eu acho que já até foi dito, mas se alguém quiser comentar, eu acho que é uma pergunta interessante. Qual princípio deve orientar a interpretação bíblica? O amor. O amor, não é? O amor, a compreensão, entender Jesus nesse mundo de hoje, né? E quando o pastor foi mal interpretado, que ele fala de atualizar a Bíblia, eu acho que todo mundo, na verdade, entendeu o que ele queria falar, mas aquele verbo até não foi muito feliz naquele momento, que as pessoas vão lá, né, vão fazer um recorte e para depois maltratar, né, a pessoa. Mas a gente está entendendo o que ele está falando, é que a gente precisa entender como a Bíblia funciona para a gente hoje, né? No sentido de que como é que esse amor, esse acolhimento, como é que a gente vai falar sobre direitos humanos e a gente tratar o ser humano como se não o fosse. Então,
Isso não é um ensinamento de Jesus, tá? Então, essa é uma questão para a gente pensar. É, outra questão que o filme faz a gente pensar: quais as passagens bíblicas são usadas para usar essa suposição? Nós já falamos. Como essa posição compreende a relação entre fé e sexualidade? Fé e sexualidade, vamos falar rapidamente sobre isso. Para os conservadores, só a heterossexualidade é possível, né? E para os progressistas e inclusivistas. Eu acho que a pessoa contrariar a sua própria natureza, que seria o pecado, isso sim. Porque se Deus faz e se é uma coisa que Deus valoriza e é a tua natureza, então eu acho assim, eu não sei se eu estou respondendo essa pergunta, mas lutar contra, não aceitar, não respeitar, seria lutar contra a própria natureza, contra o próprio Deus, talvez. Pois é, eu quando contei para minha mãe, eu conversei com ela depois de ter falado para ela, para meu pai, que era gay. Minha mãe chegou: não, meu filho, a Bíblia fala que negue-se a si mesmo. Eu falei: engraçado, né? Então quer dizer que meu irmão, porque ele é hétero, ele não vai precisar se negar a si mesmo, então ele vai ter direito ao prazer do sexo de uma maneira plena, porque Deus o fez assim, a minha irmã idem, e eu vou ter que pagar por algo que, quando eu percebi plenamente que não seria a minha orientação sexual, e a partir daí eu não vou poder viver isso plenamente, porque enquanto você não tem consciência é uma coisa, quando você passa a ter consciência, eu me senti um mentiroso, um hipócrita. Então eu falei assim: eu vou fazer uma farsa para o resto da vida sobre mim mesmo. E aí eu falei assim: não, eu não vou conseguir viver esse teatro. Então foi quando eu falei: se Jesus é contra a hipocrisia, Jesus é a verdade, eu não vou conseguir viver isso. Então, mas é isso, porque a verdade, quando ela vem à tona, ela te liberta. Uma coisa é você não enxergar, não perceber, né? Até porque até então, assim, antes de eu terminar o casamento com a mãe da minha filha, eu nunca tinha estado com outro homem, então eu não teria condições de avaliar, né? Então, assim, mas quando você começa a se entender, e aí a questão, né, do autoconhecimento, de como a sua experiência é mais do que a letra. Então, eu acho que isso também é isso. A letra mata, mas o espírito vivifica, porque são as nossas vivências, né? Mas eu estou falando de vivências éticas, né? Da gente respeitar as pessoas, de procurar coisas que sejam consensuais, né? É disso que a gente está falando. Então, Tem um monte, nem todo mundo vai, infelizmente, nem todo mundo vai furar essa bolha, ter a coragem de furar essa bolha como você, assim, eu quero fazer assim, um elogio a você, porque assim, eu imagino que há 20 anos atrás, quando isso se deu, né, porque a gente já conversou, e isso aconteceu há 20 anos, né, foi é, na época até que eu virei evangélica, eu acho que foi de muita coragem sua, porque assim, há 20 anos ainda era muito pior do que hoje, né? Você se assumir, é, muita gente, tu acha que dentro da igreja enorme que você foi criado, não tem pessoas que, pô, outras pessoas já pagam. tinham saído de lá por conta Não, disso. não, não. E não tem pessoas, hoje, até dentro dos altares, que pagam homossexuais que se prostituem, entendeu? Para dormir com eles. Por quê? Porque não vão querer abrir mão do seu ministério de pastoral, não vão querer abrir mão da sua reputação, não vão querer, entendeu? Porque, assim, assumir uma coisa dessa, você já casado, com filha, a sua filha era bebê, É. eu acho que foi uma coragem, assim, que muitos não tiveram. É só a gente parar para ver o caso do Lucas Terra aí, que está se arrastando há anos, né, daquele menino que foi assassinado, porque ele pegou dois pastores da Universal transando entre si, né?
e a mãe luta por justiça até hoje, aí os artistas postam, repostam, os caras já foram condenados e tal, não sei o que, os caras continuam pastores da Universal. Eles deixaram de ser gay? Claro que não deixaram, entendeu? Mas eles continuam casados e da igreja, entendeu? Porque para eles é mais fácil manter uma hipocrisia do que se assumir mesmo de verdade, entendeu? Então, assim, foi muita coragem sua, na geração que foi, né? Se assumir e resolver viver sua vida mesmo, entendeu? E Eu entendo. Eu deixar que a olhando, sua mulher fosse feliz também, né? sim, Porque você deu a opção para ela dela reconstruir a vida dela, porque ela poderia ser uma mulher frustrada hoje, infeliz, entendeu? Casada com um homem que sabe lá como é que deve ser a vida das mulheres desses caras, entendeu? Então, assim, eu admiro muito você por isso, porque eu imagino o preço que não, quer dizer, eu não imagino não, porque eu não estou na tua pele, mas assim, o quanto que deve ter sido difícil para você, há 20 anos atrás, ter tomado essa decisão, entendeu? foram muitas camadas, na verdade, porque assim, eu não casei forçado, eu casei amando a mãe da minha filha, né, mas assim, não tem por que esconder, nós casamos virgens, né? E foi uma coisa que a gente aprendeu junto ao longo do casamento. Então, assim, dentro daquela questão, eu concordo com você. Quando eu paro para pensar e olho para trás, eu pensava, gente, século XXI, né? Eu estava me sentindo no grande, sei lá, no mundo mudando, abrindo a cabeça. Foi um momento em que o Brasil estava começando, mesmo com a questão conservadora, pensar na possibilidade de abertura para os direitos civis LGBTs. Tanto que, 2009, que foram 2 anos após, a gente teve o primeiro Plano Nacional, número 3, né, na verdade, do Brasil, o PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos, e 3, que reconheceu a questão da família LGBT. Então, foi a partir daí que, inclusive, esse movimento de conservadorismo cresceu. Porque, assim como nos Estados Unidos se cresceu lá nos anos 60 como uma reação da igreja de conservadorismo aos LGBTs, isso também se deu aqui. Só que a gente passou, tipo assim, 30, 40 anos depois para poder começar a discutir essa pauta, tá? E a questão é que, como eu já falei, eu aprendi isso na sala de aula, eu estava estudando, eu estava fazendo aquilo tudo, e cada dia mais eu ia lendo, então aquilo estava crescendo dentro de mim. Então, assim, Alessandra, por mais que o mundo lá fora tivesse contra mim, cada vez a minha consciência ia crescendo, e isso que importava para mim, sabe? Então, assim, foi o meu momento de descoberta, realmente. E aí, à medida que eu ia fazendo a questão do meu histórico e perceber, sim, que já tinha sentido atração por outros homens, mas também não é tudo que se arrasta, que passa pela sua frente, e você vai sentir atração, também não é assim. Então, é uma coisa meio confusa, porque eu não posso dizer que eu tive uma vida infeliz com a mãe da minha filha, não foi. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a me questionar, aí que a coisa começou a ficar um pouco mais difícil para mim, porque eu queria ser sincero comigo, eu queria ser sincero com ela. Então, chegou um momento em que o casamento já não estava bem, mas não foi uma coisa assim, eu não arrastei uma relação de longa data só por uma questão de aparência, a gente realmente vivia bem. Então, quando eu percebi, né, que aqueles fantasmas que estavam ali atrás, realmente, eles tinham um fundo de verdade, porque eles falavam sobre mim, que uma coisa... Porque, assim, você ouve falar do que é gay a partir do estereótipo. Não existe o gay. Existem pessoas que, por acaso, são gays e que cada um tem sua peculiaridade. Então, os estereótipos que passavam para mim não me representavam. Então, eu não me via ali. Então, eu achava que eu não era. Mas até quando você começa a entender muito mais as situações, né, aí você começa a perceber. Teve um momento que eu não tinha como negar para mim mesmo que o que se discutia em sala de aula, o que se descrevia era a figura de um homem gay, que aquele perfil me contemplava. E aí eu ia lendo conto e não sei o que, romance. E outra coisa, se eu pudesse, eu teria pulado essa disciplina. Eu teria feito, porque eu ficava... Já teve época de ficar clamando o sangue de Jesus na aula, entendeu? Mas é porque na especialização eu não podia escolher a disciplina. E no mestrado eu corri dessa disciplina. Eu não fiz nada sobre gênero e sexualidade. Só que a minha orientadora foi uma área de teoria que esbarrava na teoria queer. Ou seja, por tabela, eu fiz teoria queer até o doutorado
mesmo sem querer. Essa é a verdade, entendeu? Mas e aí eu falei, eu estudei tanto isso que no final das contas eu já estava dando aula sobre essas questões e chegou um momento quando realmente a relação se tornou insustentável, eu não tinha como continuar. Mas assim, eu nunca quis que ela deixasse de ter a vida dela, enfim. Ela é minha amiga até hoje e hoje ela me agradece por eu não ter incentivado uma coisa que teria sido uma farsa ter deixado os dois infelizes. A gente conseguiu, em nome da nossa filha, claro, foram os 2 primeiros anos mais difíceis, assim, não foi muito fácil, entre os 2 e 4 anos, a gente convivia, mas não era a mesma coisa, claro, mas depois não, realmente ficou bem, e a gente está bem até hoje, graças a Deus. Dorine quer falar. Que eu estava ouvindo a Alessandra falar, e eu tava, é claro, eu conheço logo, tive colegas de trabalho que casadas, e você sabe que o casamento, a esposa veio conversar comigo, o colega, a gente sabe que é uma questão que o cara é gay e sustenta, tá na igreja, sustenta essa questão, igual a Alessandra falou. Agora, eu estava lembrando que no documentário tem um casamento que foi igual ao seu, que eu achei muito bonito aquilo. E eles conversaram, eles se amavam e se amam até hoje. O marido e a mulher, só que eles se separaram, ele percebeu, né, que precisava, que ia ser mais feliz com um homem e liberou essa esposa para encontrar uma pessoa que ela quisesse e os dois com as filhas e assim, a gente tem que lembrar também que existe a questão da, sei lá, da maturidade emocional e também, como que eu vou dizer, da instrução, né? Ô, Heleno, você instruído, você trabalhando, porque é muito mais difícil para uma outra pessoa, digamos aí, os pastores da Universal, a vida deles é aquilo. Nossa, é muito complicado você romper sem você ter como se sustentar nessa situação, não é? Chega num momento que, assim, você sabia que se você não assumisse seria uma hipocrisia, mas, assim, você tinha ainda como se sustentar nessa, porque você tinha o embasamento, você tinha já a maturidade na sua cabeça, você tinha o seu sustento, É, e é tudo muito mais complicado. Mas eu estava lembrando do é. documentário, eu achei lindo, eles fizeram até uma cerimônia para devolver a aliança. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, tá? Mas foi ótimo. Na verdade, você está falando do Gene Robinson. Ele é o primeiro que eu vou colocar, porque ele alcançou um dado histórico importante na questão de religiosidade e sexualidade, tá? E é isso aí. É uma história bonita. Eu também lembrei muito da minha história quando eu olhei essa cena pela primeira vez, a história dele pela primeira vez. Bom, pessoal, alguns dados dessas coisas assim que eu venho discutindo, e deixo claro, eu não sou um teólogo, eu tenho estudado teologia, eu sou professor, né, pesquisador da área queer. Então, assim, das referências que eu coloquei, não só no curso que eu já dei, mais profundo sobre teologia queer, né, um dos livros que eu consultei é desse Daniel A. Helminiak, tá? O que a Bíblia de fato diz sobre a homossexualidade. Esse livro é bem interessante, é aqui do Chris Greenough, o outro é um autor estadunidense, esse aqui é um autor inglês, Teologias Queer, quer dizer, a base, né? Então, agora a gente vai chegar à história que a Dorine falou, tá? Eu falei que a última parte da aula ia discutir essa questão das biografias, né? Então, o Gene Robinson, ele se tornou o nono bispo da Igreja Episcopal, tá? Mas eu acho que o primeiro homossexual, tá? Então, eu fiz uma anotação aqui, ele é pastor em New Hampshire, nascido no estado de Kentucky, que é um estado conservador. Aliás, só tem uma pessoa aqui que não vem de uma família conservadora, que é a Chrissy, acho que é Jeppard, o nome dela, ou Jeppard, uma coisa assim. A gente vai ver daqui a pouquinho. Todos os demais são de locais muito conservadores, republicanos, cidades pequenas, tá? Então, aqui, ó, diz assim: nascido em Kentucky, criado numa família evangélica, sentiu-se diferente dos outros meninos do 7º ano por não se sentir atraído pela foto de uma mulher nua. Ele conta, né, já na escola, que foi uma experiência que ele passou.
Casou-se com a mãe de sua filha, uma grande amiga, mas percebeu que algo lhe faltava. E aí é o momento que eles fazem as concessões, né? E ele chega até a vida dele, ela dela, e em algum momento eles se separam. Então recebeu perseguição e calúnia quando estava prestes a ser consagrado pastor da igreja episcopal, pois após uma larga apuração constatou-se que ele era inocente e não associado à ideia de pederastia. Acusaram de que eles estavam assistindo pornografia e essa pornografia poderia envolver menores, né? E aí, dentro de um conceito para o americano, que, aliás, para o evangélico, isso ainda é muito misturado, né? Porque nessa fase em que a pedofilia não, a homossexualidade era tratada como doença e também como crime, é porque as pessoas misturavam homossexualidade com pedofilia através da palavra pederastia, porque a tradição da pederastia é de que um homem mais velho, Roma ou Grécia, né, usaria um rapaz de introdução ao homem adulto, tá? Então, eles entendiam que isso seria um ato, um ritual de passagem. Na nossa sociedade, isso não é visto de uma maneira legal, e eu concordo que não seja, não tem a ver com as nossas questões culturais no Brasil, né? E muito pelo contrário, a gente associa a questão do sexo com menores, seja menino, seja menina, como pedofilia, né? E só que assim, a homossexualidade, enquanto era crime, e eu vou falar isso no domingo sobre a revolta do Stonewall, uma das questões que levou as pessoas a essa revolta foi essa confusão da pederastia, combinando botando homossexualidade e pedofilia no mesmo saco, tá? Eles diziam que a partir de que o menino era, então, abusado sexualmente, era violentado, ele passaria a sofrer um hermafroditismo psíquico, que é a noção do que os cientistas passam a ter sobre o homossexual no final do século XIX e se estendendo para o século XX. Tá? Quem fala sobre esse termo do hermafroditismo psíquico é Michel Foucault. Tá? Então, como ela já falou sobre o Jean, a gente pode seguir. Tem uma outra história aqui, da Tonya Poteet, filha dos pastores Brandon e David Poteet. Nascida e criada na Igreja dos Pais, a Igreja da Colheita da Fé na Carolina do Norte, ela se tornou bacharel em ciência em 1991 pela Universidade de Yale, formada em medicina pela Emory School of Medicine, doutora em saúde internacional pela Universidade Johns Hopkins. Ela fala, né, que reproduz no filme a fala dos pais, que diz que a homossexualidade é uma abominação. E o relato do pai é até esquisito, porque tudo bem que existe uma, digamos assim, uma liberdade, às vezes, na cultura negra dos Estados Unidos, de fazer algumas brincadeiras, mas geralmente eles fazem entre eles. Mas a gente vê como que essa cultura negra, tem muita coisa de machismo e de homofobia. Não que os brancos não tenham, mas assim, talvez um homem branco não tivesse a coragem de colocar isso num filme sendo um pastor, sabe? Então, e aí tem um momento que o pai fala assim, que ele orou para que o filho não virasse uma bichona, e para a filha não virar, ele usou essa palavra em inglês, slut, puta. Mas que Deus reverteu a coisa, ele deu uma filha lésbica. Então, quer dizer, ele ainda fala, ainda ri. Então, assim, não era nenhum vocabulário assim, que você esperava assim, de uma pessoa clérica. Mas, enfim, foi também uma questão assim meio espontânea dele, né? E aí, o que acontece, né? Esse pai e essa mãe, eles não necessariamente rejeitam a filha. A mãe entendeu que ela tinha que entrar na casa da filha com a outra, porque ela não ia deixar de ser mãe, né? Mas ela disse que ela não necessariamente concorda, mas ela vê que a convivência das duas faz bem à filha. Então, sabe, ela tem medo da filha ir para o inferno, mas ela conseguiu romper uma bolha que outras mães não conseguiram, como a mãe lá do Bob, que a gente viu do outro filme, não conseguiu. Alguém gostaria de falar sobre essa história? Alguma coisa que lembra do documentário? Eu acho que o amor da mãe por ela, dos pais, né? Porque o pai também, o pai não rejeitou ela também, né?
mas o amor fez ela romper com a tradição, né? Vamos colocar assim, o amor de mãe foi maior do que o preconceito que foi enraizado, né? Porque é um preconceito que é enraizado pela própria igreja, pela doutrina evangélica conservadora ali, que vai para o inferno e tal, né? Então, o problema é que eles acham que os filhos, sendo dessa forma, vão para o inferno. É, meio por causa da minha mãe, Né? né? É isso. O problema está aí. Ela não deixou de amar a filha, ela não impediu que a filha, diferente da mãe do Bob, ela não botou a filha para fora, não disse que não queria a filha, né? Tudo bem que eu acho que foi um outro tempo também, né? Foi um outro momento Foi um outro da momento. história, né? Mas de qualquer maneira, assim, ela continua orando, né, para que Deus não a leve para o inferno, que É, conserte a filha de alguma forma, né? é verdade, é verdade. É assim, e só para chamar a atenção, a Universidade de Yale é uma das maiores dos Estados Unidos, John Hopkins também. Então, assim, a menina do Sul, negra, sabe, um espaço assim muito racista, ela galgar esses espaços de conseguir uma universidade, duas universidades na parte mais rica dos Estados Unidos, que é a parte do Nordeste, é realmente uma pessoa muito inteligente, uma pessoa notável, sabe? E talvez essa admiração desses pais, assim, talvez ainda meio caipiras, meio interioranos para uma filha que cresceu, sabe? Talvez, tipo assim, não, ela não é uma aberração, sabe? Acho que também tem esse dado aí, em se tratando da história da Tônia. Bom, a gente tem a história do Jake Ritton, de Minnesota, nasceu na cidade de Mankato, criado uma família luterana em Eden Prairie, onde o pai era líder de uma congregação e a mãe professora da escola dominical. Os pais se assustaram quando ele se assumiu na adolescência. A mãe temia que ele morresse de AIDS e que sofresse bullying. E o filme mostra que, inclusive, picharam o muro da casa deles e que quebraram o vidro do carro do rapaz ou do pai dele, algumas coisas assim, né? Acaba que eles se distanciaram, né, dessa tradição luterana. Eu não sei qual é a vertente da luterana que eles seguiam. Aqui no Brasil existem uma associação luterana que mantém essa coisa de não ter os homossexuais, porém, a luterana, que vem diretamente da Alemanha, hoje aceita homossexuais como membros, tá? Tornou-se uma igreja inclusiva. Então, vai depender da... Enfim, como é que fala? Não é a associação que fala, enfim, é o grupo da igreja, né? Essa filiação e tal, enfim. Eu esqueci o nome que fala. Como é que fala mesmo, gente? Numa igreja, quando a igreja pertence a uma... Não é, Congregação, não é denominação, não. instituição, É uma convenção. Convenção é a palavra. convenção. Tá? Então, existem a convenção luterana que aceita e a convenção que não aceita. Tá? Então, é isso. Seguindo aqui, outra coisa. Se alguém lembrar de alguma coisa que viu no filme que queira falar, tá? Essa Eu história da queria cruz... pontuar que não só ele virou ativista, como os pais dele, né? Isso. Foram para o ativismo junto com ele. Eu achei incrível, assim, né? Foi É, bárbaro, assim, porque na idade deles, né? é, é, assim, vindo de uma linha conservadora, e aí, assim, não, é meu filho, e eu vou junto, e foi, né? Não se importaram com nada, eles foram lá abraçados com o filho, foram presos junto com o filho, né? é Se você não verdade. sair daqui, você vai ser preso. Eu achei incrível essa cena, assim, deles sendo presos, e não tiveram medo, não, foram com medo mesmo, entendeu? Quer dizer, devem ter tido medo, mas foram com medo mesmo. Achei bárbaro, assim. Eu Eu, acho eu não faria eu não faria diferente, assim, sabe? Eu achei que os pais deles foram fantásticos nisso. Eu me surpreendi bastante, porque a mãe parecia assim, tão dondoca, tão lady, assim, aquela pessoa assim, meio despreparada para a vida. Ela me passou essa imagem no início do filme e tal, mas não era isso. Na verdade, era a dor da mãe.
né? E tudo bem ser uma mulher delicada, não é essa questão. Mas é que eu olhando para ela, assim, com aquela imagem talvez muito burguesa para a nossa realidade de Brasil, eu não imaginava que, quando eu assisti a primeira vez, que ela fosse, né, topar isso tudo. E é interessante que quando ele vai falando no início e tal, ele se mostra um pouco tímido, mas quando você vê a cena em que os pais estão lá e que ele está realmente trabalhando como um ativista de direitos humanos, né, e os pais estando ali, como ele tem uma fala firme, né? É como se ele estivesse pregando na igreja, e é engraçado que eu acho que essa coisa da retórica da igreja fica na gente, né? Eu acho que essa minha desenvoltura para falar como professor, ela também está associada à minha fala, à minha experiência de fala na igreja, eu acho sim. Então, e aí, por exemplo, a Chrissy Japper foi a única que veio de uma família rica de uma grande cidade. É nascida em Washington, filha de um pai batista e mãe católica, criada como católica. Nem foi uma questão para o pai, tá vendo? Já era um cara democrata, já foi uma pessoa. Outro contexto de visão de mundo. Tá? Essa é o lugar dos Estados Unidos assim mais aberto. Então, assim, dessa parte de Nova York e tal, Washington, e no sudoeste dos Estados Unidos, né? O sudeste, o meio dos Estados Unidos, e até acima de Nova York, indo para o oeste, é tudo muito, muito, muito conservador. Então, a gente tem alguns polos mais abertos, mas, enfim, de modo geral, os Estados Unidos são um país muito conservador. E aí você tem... então, o pai dela chama-se Dick Japper. Ele se tornou deputado federal do Partido Democrata. Ela é descrita como uma menina forte, atlética, sem interesse por garotos, né, ao longo da vida. Ela tinha certeza de que o homossexualismo e o suicídio eram pecados imperdoáveis, que ela disse que aprendeu isso, ela sentia isso no catecismo, que ela foi criada na Igreja Católica. Ela se casou com Mark Allen Liebold, mas não se atraía pelo esposo, embora fosse seu melhor amigo. Na pós-graduação, Chrissy se apaixona por Amy Lowder, tornou-se assistente social e ativista LGBTQIA+, e apoiou algumas campanhas para que gays pudessem se candidatar à presidência da República. A questão não é que a gente saiba de nenhuma lei que proíba, mas a gente sabe que a possibilidade de um gay se tornar presidente dos Estados Unidos é muito complicada, né? Porque o que a gente está vendo nesse filme que, principalmente nessas regiões mais conservadoras, que eles chamam de Bible Belt, né? Que é o cinturão onde a Bíblia cresce, aquela coisa, é Sodoma, é Gomorra, Deus vai destruir tudo. Não que os conservadores no Brasil não falem, mas eles, assim, lá, eles vão para a violência física, né? Então, se bem que aqui no Brasil, em umas situações, é muito diferente, não, tá? Mas, assim, eu digo assim, eles mostram uma violência, talvez, não sei, eu posso até estar errado. Eu acho que aqui a gente está tendo isso com maior veemência agora, mas você ainda não viu, sei lá, uma pessoa com a Bíblia na mão chegar lá sei lá, dar um soco em alguém. Eu, pelo menos, não vi, sabe? Eu acho que a grande diferença é que lá eles tacam pedra e quebram o carro dos ricos também. Aqui eles matam e batem mais nos pobres, aí a gente já está mais acostumado. Pois é, mas eu ainda não via, tipo assim, o que eu ouço... Eu vi também uma vez no Fantástico, se eu não me engano, um pastor de igreja conservadora falando, ele fazia parte da ai gente, não vai sair, a tal da Ku Klux Klan, aqueles que usam né? E aí ele falando que o branco tinha total direito de matar o negro, um pastor. Eu falei, gente, não Sim, é possível mas no isso, sul né? dos Estados Unidos isso acontece. Inclusive, eu não sei se a internet ainda manteve, mas havia algumas imagens de pessoas brancas na frente da Igreja Batista, num lugar do Sudeste, agora eu não vou lembrar exatamente o estado, em que eram as mesmas pessoas de dia, enfim, fazendo algumas passeatas lá contra a questão da separação racial, da segregação racial, e à noite vestidos de encapuçados a Ku Klux Klan. Então, infelizmente, isso é verdade, sim. É uma verdade histórica.
Eles se diziam cristãos, porém, se sentiam no direito de fazer isso. É uma longa história, porque é uma outra história para a gente falar sobre questões racistas dos Estados Unidos, né? Mas a Ku Klux Klan foi também a mesma que criou o código de matar as pessoas com pé de cabra. Né? Eles crucificavam ou enforcavam pessoas negras, ou queimavam vivas pessoas negras. E a questão dos... Gente, como em nome de Jesus, como é que alguém faz isso? E os homossexuais, então, era a questão do pé de cabra. Arrastados e mortos a pé de cabra. Bom, a gente tem aqui a última da sequência, Anne Wallner. Ela quase não aparece, porque, na verdade, infelizmente, ela faleceu. A entrevista maior é com a Mary Lou Wallner, a mãe dela, que vai falando que ela era fundamentalista, conservadora. Né? Essa menina estudou canto, teatro. Após tentativas de aceitação da família, mal-sucedidas, ela recebeu uma carta de sua mãe que a deixou devastada. Meses depois, Anne tirou sua própria vida. E ela e a mãe não tiveram oportunidade de se reconciliar. É muito triste essa parte, porque a mãe dela também se tornou uma ativista, assim como a mãe do Bob, no final de tudo. E eu não sei se vocês repararam, quando tem a passeata lá, em que esse menino aqui, peraí, o anterior, o Jay Critton, ele vai estar... E não é nem Minnesota que ele está falando, não. Ele está fazendo num outro estado, eu acho que é no Colorado. Ele vai para lá fazer um protesto, e nesse protesto, quem está lá e é filmada é a mãe da Anne, que não sobreviveu. Né? Então, assim, a mãe começa a contar como é que foi a vida dela, como é que ela foi criada na igreja. É a mesma história dos meus pais na igreja, a história de outras pessoas, né, que estão achando que estão fazendo bem para o filho e para a filha, enfim. Então, assim, o que eu preparei sobre esse documentário foram essas histórias aqui que eu tentei fazer assim, ao máximo para a gente conseguir discutir um pouco de cada coisa, mas assim, fazendo um tempo hábil que vocês pudessem debater e não ultrapassar o horário, né? A gente ainda tem o que mais uns 10 minutos, se vocês quiserem falar alguma coisa que ainda estiver gravada, tudo bem. Da minha parte aqui eu terminei, mas a gente pode manter mais alguma coisa. Eu queria para falar dessa menina. É impossível não cruzar mesmo a história dela com a história do Bob, né? Mas a mãe foi muito cruel com a carta. A carta da mãe foi muito cruel com ela, assim. Eu acho que ela conseguiu ser mais cruel com a carta do que a mãe do Bob foi com o Bob, né? E aí depois ela manda uma outra carta porque a filha se afastou, quer dizer, ela não mandou uma carta porque ela estava arrependida, ela mandou uma carta porque a filha não se comunicou mais com ela, né? Ela mandou uma carta querendo saber por que ela não falava mais com ela. E aí só quando a filha mandou a carta respondendo que não queria mais nenhum tipo de contato com ela, assunto, porque ela feriu a alma. Isso me marcou profundamente quando ela falou isso. Você feriu a minha alma, sabe? Assim, eu senti a dor dessa menina, porque pais são capazes de ferir as nossas almas, né? E eu pedi muito a Deus, porque eu fui muito ferida pela minha mãe, eu pedi muito a Deus para que eu não fosse esse tipo de mãe que fosse capaz de ferir a alma de um filho, a ponto do filho não querer estar perto de mim, sabe? Então, assim, e eu senti a dor dessa menina sem nem mesmo num outro contexto, nada a ver, né? Óbvio que era um outro contexto, totalmente diferente, mas quando ela falou que feriu a alma, eu tive a minha alma ferida várias vezes pela minha mãe, e eu entendi perfeitamente a dor que ela sentiu quando ela expressou aquilo, né, para a mãe, né, ali. E só depois, né, que ela recebeu essa carta, que eu acho que ela fez uma autorreflexão, porque eu acho que ela não é uma pessoa narcisista, essa mãe, até porque se ela fosse, ela não teria virado uma ativista, né? Então, assim, ela se tocou do mal que ela fez à filha, mas ainda assim ela não foi atrás da filha, nem para se desculpar. É aquela coisa, ela não esperava que a filha fosse se matar,
como eu também acho que a mãe do Bob também não esperava. Mas feriu, né? E tem feridas, assim, que nem todo mundo tem força para buscar ajuda, né? E foi o que aconteceu com essa menina, infelizmente. Exatamente. A gente precisa lembrar até de uma coisa que você mesma postou no outro dia, Alessandra, é muito verdade. Terapia sempre foi cara no Brasil, né? A gente sabe disso, está começando a se popularizar agora. Mas nos Estados Unidos e Europa ainda é muito caro. E eu estava até vendo no outro dia um programa humorístico estadunidense, e é muito louco, né? Como é que as coisas são datadas. A menina fazendo, assim, falando de para que a pessoa vai para terapia, é maluco? Tá maluco por acaso vai para terapia? Então, assim, e todo mundo rindo, era uma coisa de comédia, isso foi anos 90. Então, assim, historicamente não é tão longe. E aí a gente percebe que havia a questão do dinheiro, da dificuldade de se conseguir pagar uma terapia, e a própria ideia do que se tinha de terapia, né? Às vezes falavam de terapia como aquela pessoa que não, só você pagava e ela só te ouvia e não dizia nada, que também já existiu isso daí, né? Parece que agora o pessoal está reformulando essa maneira de se pensar a psicanálise, né? Mas já houve época em que realmente você ia para o psicanalista, ele só é, te ouvia e não falava nada. Então, e aí, enfim, é claro que outras linhas não seguem esse ritual, mas até o pessoal da psicanálise agora já não é mais essa galera silenciosa. Está vindo uma nova geração. Mas, assim, essa coisa de popularizar, eu estou até olhando por esse ângulo, até acho que, assim, porque o brasileiro tem uma condição financeira menor, e porque a gente também, os nossos governos de esquerda, em se tratando de políticas públicas, também têm falado muito sobre saúde mental. Isso não quer dizer que esteja acontecendo em outros países. Então, assim, isso está também criando uma consciência de pessoas quererem baixar o preço para que a população se cuide. Então, assim, quando você para pensar, essas pessoas lá provavelmente não tiveram contato com algo assim. Eu, por exemplo, quando eu quis me matar em 2015, eu entrei numa situação muito parecida com essa da Anne, do Bob e tal, e, e era isso, eu não tinha feito a terapia ainda, porque a minha prioridade era pagar as minhas contas, criar minha filha, eu estava num momento financeiro difícil, e isso eu queria poder fazer, mas não tinha dinheiro. Então, assim, é um outro complicador, né? Porque como é que a pessoa não tendo acesso, né? Eles não têm nem o SUS que dirá a terapia, né? Então, assim, isso é realmente muito problemático, muito complicado. Mas eu concordo com você, essas dores são terríveis. Mas alguém quer falar alguma coisa para ficar registrada na aula? Caso não, então eu vou desfazer aqui a gravação. Eu agradeço a vocês aqui pela presença.